Oi, gente! Que maravilha estarmos juntos novamente no Pod Rase. Olha, é o podcast que está fazendo o maior sucesso no Brasil, com assuntos incríveis sobre a carreira artística. E hoje eu sou apaixonado por esse assunto, viu? Nós vamos falar com uma especialista, Ana Paula Pinto. Ela é especialista em psicoterapia infantil e de adolescente. Ela vai explicar um pouquinho as suas habilidades, que são incríveis. Ela é respeitadíssima, viu, gente? A nível de país. Nós vamos conversar sobre o corpo, a mente e a moda. Que prazer receber você, Ana. Me fala um pouquinho da sua carreira, das suas especialidades. Bom, então eu sou psicóloga de formação, né? E a partir da psicologia, então, eu fiz uma especialização em psicoterapia psicanalítica no atendimento, então, de crianças e adolescentes. O meu consultório, ele em sua maioria, ele é composto, então, por crianças e adolescentes que vêm, né, até nós com muitas demandas. E a ideia, o propósito sempre é levar a saúde mental, né? A qualidade de vida a partir do olhar, a partir do acolhimento dessa criança e desse adolescente, a partir do acolhimento dos pais também, da família, que muitas vezes não entendem o que está acontecendo e também não conseguem, daqui a pouco, fazer um manejo de algumas situações que aparecem no dia a dia. Claro. E que nem sempre tem um viés patológico. E para você que está assistindo o nosso Pod Rase, não esqueçam de curtir, deixar seu like, ative o sininho em cima e compartilhe à vontade. Bom, é importante a gente salientar sobre as idades que a empresa Rase Top Talent trabalha, que é a partir dos 2 anos de idade, e não tem limite, né, hoje, né, para a carreira artística. Porém, quando a gente trabalha com crianças a partir dos 2 anos, é todo um cuidado especial. Eu gostaria que tu comentasse para as mães que estão nos assistindo, familiares a nível de Brasil, quando a criança chega até uma seleção artística e a criança começa a chorar e a mãe pressionar para que ela pare de chorar naquele momento, porque está começando a seleção artística, os pais precisam, né, entender o que naquele momento? Então, o que acontece, né? O que é importante? Assim, a criança, ela tem um viés somático muito importante. Então, a criança reage às agressões do mundo externo, né? Não só às agressões, mas aos estímulos do mundo externo. Ela reage, ela escoa muito pelo corpo, né? Então, através do soma, como a gente fala. Então, pelo choro, uma dor de barriga, uma febre. Então, como é um momento em que a fala ela não é tão articulada e nem tão desenvolvida, né? Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela vai falar pelo corpo, ela vai falar pelo lúdico, ela vai falar pela brincadeira. Então, o que acontece? No momento em que uma criança ela recebe um estímulo, né? Ou ela se sente agredida por esse mundo externo, O desconhecido. O desconhecido, em que ela é exposta a uma situação em que ela não tem ferramentas para lidar, ela vai escoar, né, a partir desse corpo, a partir de um choro, a partir de um desconforto. Não, eu vou te contar uma que Sim. aconteceu. Foi até, não acredito, acho que é interior de São Paulo. Uma menina, né, uma de 6, 7 anos de idade, super tensa. Era o desconhecido, né? A menina preocupada, o que seria a seleção, como seria essa seleção. O que aconteceu no momento que ela chegou até a produtora de elenco? Vômitos. Na frente de todo mundo. Sim. Eu fiquei com uma pena, porque primeiramente ela ficou envergonhada. A mamãe também. A mãe repreendeu a menina, né? Por que aquilo? Isso faz parte, foi aí que você falou, dessas situações, né, de ansiedade do desconhecido. De excesso, né? Então, assim, essas situações em que a criança se vê, de alguma forma, invadida, né, por esses estímulos, por essas
essas exposições, né, a algo do desconhecido, algo que ela não consegue entender e que ela não tem nem capacidade de entendimento. Então, o que seria importante, assim, sempre que um pai ou uma mãe quer trazer o seu filho para fazer um trabalho como esse, seria importante muito diálogo, explicar para a criança, explicar antes de chegar no local e escutá-la, acolhê-la, né, na sua vontade, no seu desejo. Porque muitos pais projetam nos seus filhos desejos seus. Ah, sim, a transferência, a famosa transferência. Então, assim, a partir do momento que a gente nasce, todos nós já nascemos com uma carga de projeção. O que se espera de ti? O que eu espero do meu filho? O que eu espero daquela criança, daquele adolescente e até daquele adulto? E é natural que a gente projete coisas nos nossos filhos. Primeiro, que tem questões transgeracionais. Segundo, que é um processo natural, tu projetar e esperar algo, só que alguns pais acabam expondo os seus filhos a alguns traumas porque a criança, ela não quer, ela não deseja aquilo para ela. A criança, o adolescente, ele não quer, ele não se vê naquele lugar, ou ele não se vê pronto para aquilo, tem algumas características daqui a pouco dessa estrutura que não estão preparadas, né? Que não estão prontas para aquela exposição ou para aquela submissão a determinada coisa. Então, o importante seria, antes de trazer o filho para qualquer situação como essa, enfim, que o pai deseja, a mãe deseja, que o filho daqui a pouco modele, faça comerciais de televisão, ou novela, seja ator, enfim. novela, enfim, algumas projeções que vão sendo feitas. É importantíssimo que essa criança saiba o que é, onde ela vai, o que ela vai fazer, o que ela vai encontrar lá naquele lugar. E se é realmente desejo dela. E se é um desejo dela. Porque eu consigo visualizar no momento das seleções artísticas pelo Brasil, Ana, a maioria dos pais perguntarem: meu filho, é isso que você quer? Né? A mãe, o pai, você está pronto para começar? E a criança feliz: é isso que eu quero, mãe, eu quero desfilar, eu quero fazer fotos, eu quero ser atriz, com 6 aninhos. Então tu sente que é algo nato, né? Que a pessoa já está, né, desejando aquilo para a sua vida. E outras eu sinto que começam: eu não quero isso, mãe, eu não quero isso. Adolescentes. Sim. Né? Isso já aconteceu inúmeras vezes. Por isso que a Ana está falando de algo muito importante, que o pai e a mãe converse com eles antes de levá-los, né? E de expor, às vezes, uma situação dessa ao seu filho. Né? Isso é importante. Sim. Tem outros aspectos também que podem estar envolvidos, por exemplo, a timidez, né? Que a timidez, isso ajuda muitas vezes, né? A timidez, ela vai se estabelecer sempre na presença do outro, pelo olhar do outro. Então, o que eu acredito que estejam, né, pensando de mim, ou o que o outro está esperando de mim. Então, há muitos pais que fazem comparações com irmãos, ou com outras pessoas, com coleguinhas. Olha, por que tu não é que nem o fulano? Por que tu não age que nem o Beltrano? E isso vai causando uma angústia muito grande nesse sujeito, porque ele vai se vendo e acreditando que ele não é capaz, que ele não pode chegar naquele lugar. Então, é muito importante que os pais cuidem esse processo que é muito natural, que é muito humano, eu vou usar essa palavra, que é colocar o sujeito num lugar de comparação e muitas vezes o outro num lugar de idealização. Então, eu idealizo algo que eu quero para o meu filho, mas são escolhas, né? São escolhas, são traços, cada subjetividade é única, então a minha subjetividade ela não vai ser igual a de ninguém, assim como uma criança de 2 anos tem a sua subjetividade que não vai ser igual a outra criança de 2 anos, que daqui a pouco ela vai trazer para um ensaio fotográfico, a outra de 2 anos está muito ambientada, está muito
livre e se sentindo bem naquele lugar, e ela vai olhar para o filho dela, ele não vai estar se sentindo bem, porque aquilo ali, de alguma forma, está o invadindo. Ele não está pronto, ele não está preparado, e talvez não seja realmente um espaço que ele deseje estar, Claro. ou que ele possa estar. Eu sempre falo na minha vida que eu não quero que me aceite, eu quero que me respeite. Então, por quê? Porque eu sempre busquei sonhos e desejos na minha vida desde criança, e eu fui respeitado por isso pelos meus pais. Isso é muito importante, Ana, que eu trago sempre essa reflexão. Eu acho que as pessoas precisam ser felizes, né? Cada um na sua maneira, e respeitando o limite, o quadrado de cada um, né? E aqui na Rádio Top Talent a gente faz isso, o respeito, né? Quando uma criança não deseja aquilo, eu sou o primeiro a falar: mãe, obrigado pela sua presença, e a gente não vai fazer alguém infeliz. Isso aconteceu muito agora no interior do Mato Grosso, inclusive. Mas eu quero que a Ana converse com vocês aí de casa também. Nós trabalhamos a inclusão. Eu sempre na minha vida, incluir, né? Excluir jamais. Nós recebemos autistas, síndrome de Down, e eu sinto que isso colabora para o crescimento da criança, enfim, participar junto com outros, né? Que eles se dizem diferentes, mas também todo mundo é igual. O que você pensa disso? Bom, o que acontece, né? Vão partir desse pressuposto, primeiro entender, né? Por exemplo, o autismo, que é um espectro, então tem diferentes comprometimentos, né? A gente não pode colocar todos os autistas no mesmo lugar, porque como é um espectro, ele vai se manifestar de diferentes formas, alguns mais comprometidos, outros menos comprometidos. Então, de poder entender isso, de poder respeitar, de poder acolher essa criança, de poder tratá-la da forma como ela deve, sim, importantíssimo a inclusão, importantíssimo a representatividade, né, que essas crianças têm quando a outra criança autista, ou quando outro adolescente autista ou com síndrome de Down se enxergue, se veja. Por muito tempo a sociedade escondeu, né, e adotou um padrão, que eu vou usar essa palavra porque acredito que se aplica muito, um padrão muito perverso, em que as coisas que nos eram estampadas eram fontes de exclusão de muitas outras crianças e adolescentes, não só com síndrome de Down, com autismo, corpos obesos, né? Corpos negros. Então, assim, é importantíssimo que essas pessoas, que essas crianças, que esses adolescentes tem uma rede sejam de convívio, incluídos, né? E tenham uma rede de convívio. Porque a partir dali ela vai poder estabelecer e até ressignificar as suas relações e as suas capacitações também, né? A sua capacidade, até onde eu posso ir. E no contato com o outro a gente vai descobrindo muitas coisas. A criança, ela vai descobrindo muitas coisas a partir das suas relações, a partir das suas interações, e sempre sendo respeitada na sua limitação. Nós todos temos limitações. Então é importantíssimo que se olhe para esta limitação, até onde eu posso ir, até onde esta criança pode ir. E que ela não seja exposta por uma vontade adulta a coisas que ela não suporta, a coisas que ela não vai dar conta, porque ela vai sim entrar num sofrimento psíquico. Que maravilha, né? Ouvir a Ana Paula, essa especialista respeitadíssima no Brasil, que está aqui conosco, graças a Deus, comentando. Esse assunto que eu vou trazer agora é um assunto muito complicado, mas é um assunto que a gente precisa trazer nesse bate-papo aí com as famílias. E eu me coloco agora nesse assunto porque eu sofri muito na minha infância, na escola, né? Por ser diferente, por ser especial, de trejeitos femininos, talvez. E eu falo muito sobre isso porque a gente sente quando uma criança lá, né, no início, com 2, 3 anos de idade, o menino já vai ter reflexos femininos, né, nas suas atitudes, enfim. E ali,
os seus colegas acabam agredindo com bullying, mas eu acredito muito que, Ana, que eu gostaria que você trouxesse esse assunto de como lidar, né, como o pai e a mãe aceitar isso, principalmente o pai, e eu faço essa reflexão porque o meu pai hoje é meu fã número 1, mas lá no início ele sofreu muito de aceitar que o filho seria gay, né? Porque não tem como mudar uma situação, né? Eu sempre fui gay, desde criança. Eu brincava com bonecas, eu brincava com meninas, e eu sinto isso nas seleções artísticas. E esse assunto a gente precisa trazer. Recentemente eu estava fotografando um menino com uma voz feminina, um menino de 4 aninhos, gente. E, assim, totalmente feminino nos trejeitos. E o pai ali tratando, assim, eu sentia, tentando reprimir a menina, assim, postura, sabe? Eu fiquei tão chocado com aquela situação. Como lidar com isso? Bom, como a família lidar com uma situação dessa? Razi, tu trouxeste um assunto, eu sou especializanda, né, em psicanálise de gênero. Então, são dois vieses, né? Primeiro, a gente fala sobre a sexualidade e segundo, o gênero, né? Quando tu falastes, né, na questão homossexual, ou heterossexual, ou pansexual, enfim, a gente tem várias formas de manifestar a sexualidade. E coisas de gênero, assim, né? O que é o gênero? O gênero, na verdade, ele é uma construção social, né? Uma construção social em que a gente foi desenhando o masculino e o feminino. Então, o que é coisa de menina e o que é coisa de menino? De fato, a sociedade, ela construiu o gênero, né? Então, é uma construção, não é algo determinante. Meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Isso é uma construção de gênero, isso é algo que foram nos impondo de alguma forma e nos limitando de alguma forma. Como se houvesse de fato coisas de menino e de meninas. Somos todos seres humanos e somos todos capazes. Quanto à sexualidade, a sexualidade ela pode se manifestar em diversos momentos da vida. Ela pode se manifestar a sexualidade ela já começa a se manifestar na infância, né? Mas eu falo pelo direcionamento, né, da sexualidade, se eu vou ter uma relação homossexual, se eu vou ter uma relação heterossexual, assexual, pansexual. Então, assim, o que acontece? Este menino que tu me trouxeste um exemplo de coisas femininas através do nosso olhar. Não, eu nunca tive problema, tu sabe disso, porque Sim. eu consegui sentir o que o menino estava ali sendo reprimido pelo pai. Postura, não era, foi isso que eu te ensinei. Claro. E o menino com a mão na cintura, fazendo poses de meninas. E o que acontece? Essa criança, possivelmente, ela está numa identificação muito forte com o feminino. Então, o que ela olha? Ela olha e ela se comporta daquela forma, mas essa criança ela não tem noção ainda, né, da sua sexualidade, se isso é coisa de menina ou isso é coisa de menino, então... Não está na mente, é isso? Não está na mente. São determinações, são imposições que o social vai nos colocando. Olha, isso aqui é coisa de menina, não te comporta dessa forma, ou isso é coisa de menino. Mas e quando o pai reprime, através até inclusive de uma pressão maior, de uma surra ou algo parecido, como a gente acompanha aí pelo Brasil afora, nas periferias inclusive, as crianças serem agredidas pelos pais, né, tanto pela mãe como pelo pai. O que fazer na situação? Claro que as pessoas que a gente recebe nas seleções são pessoas super desenvolvidas, mas eu senti naquele momento que o pai não agrediu porque eu estava ali, claro, e a mãe também. Numa casa, não sei o que acontece. Sim. A gente precisa acolher. Ah, é acolhimento. Essa é a grande fala, é acolher. Porque eu fiquei sem graça, eu como mestre, Sim, como o tutor daquilo tudo, eu não sabia o que fazer. Sim. O que um pai e uma mãe têm que fazer é acolher seu filho. Independente dos trejeitos, do que ele... Independente, porque não é nada determinante, a gente está falando ele pode mudar isso, da infância. Não é uma questão de poder mudar. São, como eu te disse, assim, são, em alguns momentos, são identificações, mas a gente não pode determinar algo que a criança ela ainda não tem
noção da sua sexualidade. Entendi. Mas se nasce gay, no teu ponto de vista? Nasce gay. Não há como se determinasse se nasce gay, né? Eu realmente não consigo te responder assim, o nascer gay. Porque o que é o gay? A gente está falando da sexualidade que em algum momento ela vai se estabelecer para o mesmo sexo. Não sei se nasce gay, né? Mas porque talvez... o amor não tem sexo, é isso? Então... Exatamente. Exatamente. Não porque hoje tem eu posso sexo. amar uma mulher, amanhã eu posso amar um homem. Exatamente, exatamente. Muitos teóricos falam dessa fluidez da sexualidade. Ela não é determinante, né? Claro que em algumas situações há uma determinação, não, eu realmente sou gay, a minha sexualidade ela está voltada para o mesmo sexo. Ou a minha sexualidade está voltada para o sexo oposto, quando a gente fala de um heterossexual, né? Então, há uma confusão muito grande entre gênero e sexualidade. Sexualidade é quem eu escolho para me relacionar. É com quem eu vou me relacionar. Gênero é um construto social em que existe algumas identificações que foram estabelecidas para o feminino e outras que foram estabelecidas para o masculino. Então, é muito importante, né, que a gente faça essa distinção. Por exemplo, quando nós falamos da cisgeneridade ou quando a gente fala da transgeneridade, do que a gente está falando? A gente está falando de um sujeito que está, vamos pensar assim, de forma tranquila com o seu biológico. Eu não vou dizer adequado, mas que ele está bem com o seu biológico. Ele se identifica, a sua identidade de gênero, ela está vinculada ao seu biológico. Aí a gente fala das pessoas cisgêneras, certo? Cisgênero, eu nasci menina, biologicamente menina, e a minha identidade de gênero se estabeleceu como mulher, como menina, como mulher. A transgeneridade é quando este biológico é de um sofrimento psíquico, emocional muito grande, este biológico, ele não conversa com a minha identidade de gênero. Entendi. E aquilo se torna um sofrimento, porque embora biologicamente me estabeleceram, ou eu nasci, né? Eu nasci, foi declarado lá, nasceu um menino, nasceu uma menina, mas a minha identidade de gênero, que é algo muito maior, ela não está de acordo com o meu biológico. E não é estar de acordo de forma patológica, não tem nada de patológico. Não há patologia nisso. Então, a gente fala do transgênero, que é quando este biológico não está conversando com a minha identidade de gênero, Entendi. que é psíquica, que é psicológica, que é emocional. Então, o que acontece? O que o pai e a mãe têm que fazer? O que nós temos que fazer? Acolher, né? Acolher, muito amor, né? Escutar, respeitar acima de tudo. Acolher, escutar e respeitar e não tentar mudar algo a partir de nós, a partir do que a gente acredita, a partir do que a gente estabeleceu como verdade, que é só nossa, né? Uhum. Porque a verdade, ela é só tua. Tu não pode tentar impor a tua verdade a essa criança, que ela, como tu disseste, né? Ela tá com comportamentos femininos. Não, mas não está adequado. Quem disse que não está adequado? Quem estabeleceu isso em algum momento? Então, principalmente isso. Escutar, acolher, respeitar e entender. Que maravilha, que aula de psicologia, né? Nós estamos chegando quase no final desse bate-papo, que por mim eu ficaria noites e noites com a Ana conversando. Eu vou trazer agora uma situação também que ocorreu no Paraná, numa seletiva. Uma criança preta, né, de 8 anos de idade, ela estava de cabelo preso. E eu sou responsável por produzir as fotos. Eu disse, fulana, o tio Evandro vai fazer uma produção em você vai ficar linda, mais linda ainda. E ela chegou, tio, só não solta meu cabelo, porque o meu cabelo é ruim. E aí, né, ela tinha observado uma menina anterior que participou da produção, uma menina loira, de olhos claros, o cabelo sedoso, enfim.
Ela disse, eu não tenho aquele cabelo. Então, né, eu me preocupo porque eu ali como gestor, eu preciso acolher, dar amor, mas eu não sei se na escola, se dentro da casa, os pais também pretos, ambos, conversam com essa criança sobre o cabelo e porque hoje, né, o mundo da moda evoluiu muito com produtos incríveis para a criança, né, para trabalhar o cabelo afro, que eu acho lindo, inclusive. Mas eu senti algo na mente dessa criança, a tristeza de autoestima baixa. Sim, sim, né? A baixa autoestima. E o que provoca isso, né? Então, nós vivemos num país em que, se nós formos pensar, 1889 foi a nossa abolição, né? Dita abolição da escravatura, em que os escravizados foram soltos e não os escravos, porque o povo africano nunca foi escravo, ele foi escravizado, ou seja, ele foi dominado por um outro povo e tirado das suas terras e trazidos e levados para tantos países, né? Então, colonizadores como Inglaterra, como Portugal, como Espanha, o Brasil, predominantemente, né, com colonização espanhola e portuguesa, que trouxeram os escravizados para cá e que por muito tempo essa sociedade ela se movimentou exclusivamente para a exclusão. Teu cabelo é ruim. Quantas vezes a criança negra escuta isso? O teu cabelo é ruim. Como se houvesse cabelo ruim ou bom. Existe cabelo, pronto. Existe cabelo liso, afro, ondulado, crespo. Existe cabelo, ponto. Mas possivelmente essa criança ela já foi tantas vezes vítima dessa exclusão e desta denominação que o teu cabelo é ruim, que ela realmente internalizou que o cabelo dela não é bom. Então, tio, não solta meu cabelo. Porque, afinal de contas, se nós formos na etimologia da palavra ruim, o que é algo ruim? É algo que não é bom, é algo que não é aceito, é algo que precisa ser colocado de lado, né? Então, nós como sociedade, hoje eu percebo um movimento muito maior de representatividade do negro, do índio, enfim, né, das exclusões que nós fomos estabelecendo como sociedade, como país, né? Nós tivemos um movimento de embranquecimento no país, porque esse movimento se estabeleceu quando o Brasil abriu as suas portas, né, para os europeus principalmente, que a ideia, quem gosta de história, e eu convido a ler sobre nossa história, para sim ter um posicionamento político não no sentido partidário, mas político no sentido de entender o que acontece, né? Vai se deparar com este movimento que houve do governo à época, que era de embranquecer o Brasil, né? Vamos embranquecer o Brasil. E nós somos um país miscigenado. Nós temos pardos, nós temos negros, nós temos brancos, nós temos indígenas, nós temos, enfim, um país que é marcado, sim, pela mistura de cores. Nós temos um colorismo muito grande, né? O preto, ele tem um colorismo enorme, e isso também é utilizado para a prática de racismo. Então, o negro com a pele mais clara, ele vai sofrer menos do que o negro retinto, ele vai ser menos excluído. Não que ele não seja vítima também de exclusão, mas ele vai ser menos excluído que o preto retinto. Então, essa criança, ela precisa ter sua autoestima trabalhada. O teu cabelo é bom, o teu cabelo é lindo. Eu fiz isso, inclusive. Maravilhoso, tu é maravilhosa, e não existe cabelo ruim ou bom. Existe cabelo e ponto. E o teu cabelo é lindo. Esse movimento, ele tem que começar principalmente dentro de casa. Olhar para essa criança e dizer: tu é maravilhosa do jeito que tu é, com este cabelo que tu tens, e falar para essa criança a importância dela poder se enxergar e de ela
E óbvio que isso é um processo, não vai se dar do dia para a noite. E é óbvio que isso é um processo que não pode ser dentro de casa só, porque todos os dias a gente abre a nossa porta e a gente é vítima de racismo. As crianças são vítimas de racismo. Os adolescentes, os adultos, quando chegam numa escola em que o outro coleguinha exclui porque ela é preta, exclui porque o cabelo não é bom, exclui por A, por B, porque tem síndrome de Down, porque é autista, porque é diferente, né? Que é porque feminino, é atípica, que eu sempre falo porque isso. é o menino que tem comportamentos que são impostos às meninas. Como assim? Como é que tu tem esse comportamento se esse comportamento é feminino? Ou a menina que tem um comportamento que é dito do masculino. Como é que tu tem esse comportamento mais masculino? A gente precisa, como sociedade, falar e não só falar, mas entender o que se estabelece ali e mudar os nossos valores. E é um trabalho de formiguinha e é um trabalho imenso que precisa ser feito. Gente, olha, chegamos ao final desse Pod Rase, né? Mas assim, a vontade, Ana, é ficar com você conversando sempre, porque ela passa essa paz, essa tranquilidade, esse conhecimento de causa, né? Porque eu conheço inúmeras psicólogas no mundo e no Brasil. Cada lugar que eu viajo, eu acabo conhecendo pessoas. Mas a Ana Paula é referência. Ana, obrigado pelo carinho. Obrigada, querido, obrigada. Viu? Acho que eu vou fazer análise com você. Você aceita uma terceira idade como cliente? Porque ela é especialista em crianças e adolescentes. Mas que Deus abençoe, viu? A sua sabedoria. Obrigado pelo carinho aqui comigo. Obrigada pelo convite. Isso, obrigado, tá bom? Gente, um beijo. Semana que vem eu volto com mais convidados especiais para você, tá bom? Pod Rase. Tchau. Até mais, até mais. Obrigada.